já eliminamos, né, já compreendemos o setor I, que é onde é o setor escalar que está fora do Gauss do Boltzmann, e aí agora a gente vai querer entender essa relação entre o Gauss e o Boltzmann no campo vetorial. Então vamos fazer o seguinte, né, vamos pegar esse lagrangiano aí vamos ver o que eu vou fazer. Vamos reescrever ele assim, aqui, mais. Então tá, ficamos com esse lagrangiano que acopla o S com a divergência do A. Né? Então nós temos um probleminha aí a resolver, que é como entender o que está em jogo, porque não tem como conseguir separar o escalar da divergência de A. Então o que a gente vai fazer? Aí, como esses dois campos estão juntos, né? Esse termo aqui acopla os dois campos, vamos tentar escrever esse lagrangiano de uma forma que a gente possa ver a estrutura, que forma uma espécie de dublete. O meu campo escalar e o meu campo vetorial, eles estão juntos no termo de massa. Então, eles devem ser parte de um único campo. Então, a ideia aí seria a seguinte: vamos abrir esse termo aqui da seguinte maneira. Vamos escrever ele, nós já sabemos fazer isso. Já fizemos isso no curso, ele fica esse termo aqui acaba sendo no final de tudo, né? A gente faz a integração por partes, tudo ele fica sendo no meio de I. Aí a gente produz aqui um lagrangiano, com I, menos, né? Menos dI. Esse termo aqui ele fica assim, menos um quarto, né? Então eu produzo aqui o lagrangiano, depois tem os dois termos que são cruzados, e depois produzo o lagrangiano. Então quando eu integro por partes, né? Vou jogar essas derivadas para cá, que vai ficar meio. Ele produz o meio da lagrangiana então, que é o operador transverso. Isso aqui nós já sabemos no nosso curso. Isso aqui é o da lagrangiano e o operador menino, a parte transversa. Tá legal. Lá no amigo a gente sabe. Tá? Então, esse termo aqui, eu posso também, então tem um fator meio aqui, tem um fator meio aqui. Esse termo aqui eu posso escrever como menos meio. S da lagrangiana, faz a integração por partes, né? Esse termo aqui, tá ok? Esse termo que eu posso quebrar até em dois. Esse termo que a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu posso escrever ele assim, meio de S dN menos meio de dS certo? Né? Que é o campo que eu fiz aqui. Se eu pegar esse termo aqui, isso aqui é isso aqui. Agora, esse termo aqui, se eu fizer uma integração por partes, eu trago isso aqui para cá. Ele fica mais no meio também. Então, o meio dá 1. Então, esse termo aqui se quebra nesses dois. Por que eu fiz isso? Para simetrizar. Oi? Menos uma derivada total. Esse termo aqui. Isso aqui é só para ter uma hora derivada atuando no A, uma hora derivada atuando no S. Quer dizer, esse termo aqui, isso aqui, se eu pegar esse termo aqui é justamente meio desse. Agora, se eu fizer uma integração por partes aqui,
muda o sinal e essa derivada vem para cá. Então, esse termo aqui também, na verdade, é meio desse. Então, tá. Então, eu posso escrever, na verdade, por que eu estou fazendo isso? Eu quero escrever esse lagrangiano dessa maneira, assim. Para poder escrever esse lagrangiano, assim, vamos colocar aqui o campo ali. E aqui vamos colocar os escalares. Aqui eu vou botar uma matriz. Essa matriz vai ter a seguinte estrutura. Aqui eu vou colocar o ANI e aqui o S. Então, olha só, primeiro termo, a copla ANI com ANI, esse termo aqui ele tem o fator meio, então eu tenho D'Alembert-Tiano, tenta-ANI, que é o operador transverso. E aqui a mesma coisa, eu vou poder escrever esse termo aqui como sendo o meio de 2 mais 2. Ó, só para mostrar aqui uma coisa assim. Esse termo aqui, ó, lembrando lá das nossas discussões com os projetores do espaço vetorial, esse termo aqui é eta mi, ali. Mas o eta mi é o θ mais ômega. Então, aqui eu vou poder escrever esse termo, né? Pode ser, ele vai ter, vou botar o meio aqui em evidência. Aí o meio já absorve esse aqui. Então ele vai produzir o D'Alembert-Tiano, mais 2, mais 2 é 2, θ, certo? Tá aqui. Eu vou botar aquele meio de evidência, esse A2, V2 tem que aparecer com o fator 2. Então, esse termo que está aqui, ó, é o D'Alembert-Tiano. Opa, esqueci de botar. Então, esse termo aqui, ó, D'Alembert-Tiano θ, atuando no ANI ali, e o meio disso aqui é 2V2, θ ali. Tem um termo extra, que vai ser mais um meio, aqui tem mais um termo extra, difícil escrever, quando abrir mais essa matriz, fazer assim, expandir isso aqui. Então aqui deu para nós, D'Alembert-Tiano, 2, 2, 2, θ, 2, 2, V2, ômega mi. Então, esse termo aqui está aqui. Ó. Isso aqui é o que acopla ANI com ANI. Estou só colocando esse lagrangiano sob uma forma quadrática, uma forma de matriz. Então, fica ANI, aí pega esse cara aqui, vezes o ANI. Então, pega isso aqui, mais isso aqui, que é θ mais 1. Separamos o θ agora. Agora, nós vamos ter um termo, esse termo aqui, ele vai acoplar o ANI com o S. Então eu vou ter esse termo aqui. O fator meio já está lá e essa derivada vai dar atuando S. Então eu vou ter aqui menos com menos fica mais, então eu vou ter 1. E aqui eu tenho esse raiz de 2, esse 2 aqui. Eu vou ter 1 sobre raiz de 2 mais EV dmi. Então veja só. Se eu fizer aquele produto, vai ficar meio com meio, raiz de 2 embaixo, 1 sobre raiz de 2, é V, a derivada do S, vezes 1. E esse termo aqui, é a derivada atuando no ar. Então, esse termo aqui tem menos, a mesma coisa aqui, esse termo vai ficar negativo, menos 1 sobre raiz de 2. Raiz de 2, né? Oi? Raiz de 2, né? Como tem um meio na frente. Ah, peraí, obrigado, é isso mesmo. Porque eu botei o meio em evidência, tem toda a razão. Perdão, corrijo aqui. Como eu já faturei o meio, botei o meio lá na frente, então fica o raiz de 2. Vai ficar mais raiz de 2, tá certo? Obrigado, hein? E esse aqui, eu faturei o meio na frente também. Então, esse aqui.
esse meio já está menos raiz de 2 de I. O que vocês observam? Esse termo aqui vai pegar o S com DI amiga, né? Uma coisa que DI amiga. E depois o termo que tem S com S, o termo que acopla lá. S com S. O E e o E a gente já faturou, e vamos ter menos um dado vertiano. Certo? Tá lá. Oi? Aqui é uma raiz 2. Obrigado. Perfeito. Nosso fiz, então, ele tem contabilizado, o DMS ao quadrado ficou menos um meio da essa lambetiana de S, aqueles dois termos lá, e o termo também com a. Então, esse lagrangiano, ele tem essa estrutura, ele acopla o AMI com S, quer dizer, o que ele está dizendo é isso, eu estou acoplando o campo de grid com o bóson de Boltzmann. É isso que é a essência do mecanismo de Higgs. Vamos ver o que ele vai sair daí. Isso aqui. Então, esse ponto nós temos, né? Vamos colocar nós temos uma grande possibilidade, que é a discussão agora. Fica esse ponto o que fazer com esse campo S. Vamos manter ele assim, por exemplo, né? Então, e campo S acoplado com o campo AMI. Vamos ver qual é o problema que tem nisso, para a gente poder discutir agora a questão da escolha do gate. Vamos ver qual é o problema. Então, eu tenho isso aqui. Quando eu tenho um lagrangiano, né? Sempre que eu tiver um lagrangiano, tem uma estrutura assim, vamos dizer, um campo, não importa que seja, um operador em um campo. Quando a gente tiver a equação de campo dele vai ser esse operador atuando no campo do vácuo. Né? Se tiver livre, campo livre, igual a zero. Então, nós sabemos que o que nós temos em geral é esse operador aqui. Se a gente tiver isso aqui, coloca aqui uma corrente e a gente quer resolver o campo em função da distribuição da corrente. Esse operador é menos 1 e o fim. Então, o que é importante para mim é que esse operador que aparece no lagrangiano seja regressivo. Por que eu quero que ele seja regressivo? Para eu poder saber como é que eu posso resolver o campo em função das correntes. Também, num problema de mecânica, é o que vai permitir, o problema de mecânica clássica, que vai permitir a gente deduz, momenta as velocidades em função dos momentos. Né? Precisa que o operador, seja quadrático do campo, seja não singular. Vamos tentar inverter esse operador aí. Então, inverter esse operador aqui é uma coisa que não é tão complicada. Né? A gente sabe, isso aqui é uma matriz 4x4. Isso aqui é uma matriz coluna, né? 4 linhas e uma coluna. Tá? Isso aqui é uma matriz 4 por 1. Uma coisa aqui. Essa aqui é uma matriz 1 por 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Essa aqui é uma matriz 5 por 5. Esse setor aqui é 4 por 4. Esse setor aqui é 4 por 1. Né? 4 linhas de coluna. Esse setor aqui é 1 por 4. Esse setor aqui é um número, 1 por 1. Não passa aqui, é uma matriz 5 por 5. Então eu tenho que inverter essa matriz aqui. Esse objeto aqui, fácil de inverter, está lambertiano, não estou dando lambertiano. Esse objeto aqui também, nós sabemos nos nossos cursos aí, quando eu tenho uma estrutura do tipo alfa, beta, mais beta, ômega, o inverso desse objeto é 1 sobre alfa, beta, mais 1 sobre beta, ômega. Então, tudo bem, se a gente inverter esse objeto aqui, sem inverter essa matriz, 4 por 4, sem inverter esse número, esse operador aqui. Então, quando eu tenho essa matriz, aí só para recapitular rapidamente, aí nós temos uma estrutura que é desse tipo, sim. Né? Eu tenho uma matriz A, uma matriz B, uma matriz C e uma matriz D. Então, essa aqui é regressiva e essa é inversível. Eu quero calcular o inverso dessa matriz. Então, vamos dizer que eu tenho uma matriz X, Y, C, rapidinho. Isso aqui a gente já fez outros cursos. Então, isso aqui tem que ser identidade. 1, 0, 0, 1.
Estou partindo do pressuposto que eu sei, A e B são inversíveis. Então, vou compor um sistema aí. AX mais BZ igual a 1, igual a identidade. AY mais BW igual a 0. CX mais BZ igual a 0. E CY mais DW igual a 1, igual a identidade. Isso vale para qualquer matriz, né? Isso aqui é uma matriz N por N, isso aqui é uma matriz N por N. Isso aqui é a identidade N por N, isso aqui é a identidade N por N. Então, a gente pode inverter uma grande matriz, quebrando ela em submatrizes e invertendo submatrizes. Vamos ver como. Então, se A é inversível, eu consigo inverter essa equação aqui. A menos 1 e A menos 1. Então, a gente tem Y é menos A menos 1 DW. E aí eu coloco aqui. Sei quem é o Y em função de W. Então, isso aqui me dá D menos A menos 1. Vou botar no lugar do Y, C. No lugar do Y, eu vou colocar isso aqui. Vai ficar menos C A menos 1 B. Tudo isso cuidado, igual a identidade. Então, eu tiro minha matriz W. Eu sei que a matriz W, que é essa matrizinha aqui, ela vai ser a inversa disso aqui. A D menos C A menos 1 B A menos 1. De fato, a gente vê que esse dado tem que ser 1 por 1. Então, D, isso aqui é 1 por 1, isso aqui é uma matriz 1 por 4, vezes uma 4 por 4, vezes uma 4 por 1, esse produto aqui, D, C é menos 1, vezes esse, dá uma matriz 1 por 1. Então, eu sei inverter isso aqui. Então, se eu sei inverter W, eu sei automaticamente quem é Y. Sei quem é essa matriz aqui. Y é menos A menos 1, verdade. Está sem inverter parte do problema. Então, já resolvi o problema com Y com W. Agora, eu sei que D é inversível. Então, essa equação aqui me resolve D. Boto D a menos 1 aqui. Então, eu tenho que Z é menos D a menos 1 CX. Então, Z é menos D a menos 1 CX. E aí eu tiro X agora. X vai ficar A menos B vezes C. D é menos 1C. Menos 1. Então, tudo bem, você inverter essas matrizes 5 por 5, invertendo. Isso aqui é um número, e invertendo essa matriz aqui que é 4 por 4. Isso que é fácil de inverter também. Então, vamos lá. Vamos ver quem é A. Então, A é θ. A é tá na vertical. Mais 2 é 2 por 2. Θ, mi. Mais 2 é 2 vezes 2. Ômega mi. Menos B. B é raiz de 2. É V de mi. D é menos 1. É 1 sobre menos da vertiana. Então vai ficar mais aqui. 1 sobre da vertiana. Esse é o D menos 1. E o C é menos raiz de 2. Então dá outro sinal menos. E o raiz de 2 dá 2. É 2 D2 de mi. Então a gente vê isso aqui, ó. Exatamente isso. Quem é o ômega mi? Dmi sobre da vertiana. Então esse termo cancela esse. Então a matriz X é simplesmente isso aqui, seria o inverso disso aqui. X seria da vertiana mais 2 é 2 de 2, θ, tudo isso é menos 1. Só que eu vou para o problema. A matriz θ não é inversível. Por quê? Porque a matriz θ é um projetor. Né? θ2 é 1. Então todo projetor tem alto valor nulo. Se tem alto valor nulo, não é inversível. Então eu não posso inverter esse problema. Se essa matriz não é inversível,
nós sabemos, deve ter uma simetria. E toda vez que um operador de campo não for inversível, né, deve ter uma simetria. E se ele não é inversível, significa que eu tenho essa situação, ó, φ igual a zero. Se esse operador aqui é inversível, a solução desse problema é única, φ igual a zero. Mas se esse operador aqui não é inversível, significa que eu tenho diferentes φ's que são solução do problema. A não invertibilidade do problema implica uma multiplicidade de soluções. Então eu posso passar de uma solução para outra solução, para outra, passar com o mesmo, quer dizer, eu tenho diferentes soluções equivalentes, degeneradas. Então se eu passo de uma solução para outra, significa que eu tenho uma simetria. Então o que significa isso? O fato dessa matriz não ser inversível significa que eu devo ter uma simetria de gauge do problema. Então, conclusão, que a gente viu, isso aqui é que vai abrir uma discussão para a próxima aula, a gente não vai conseguir acabar isso hoje. Então, eu não sei quanto vocês já tiveram experiência, não sei, para você deve já conhecer um pouco isso, você já teve contato com essa situação? Mais ou menos. Então, dá uma pensadinha até semana que vem, né? Eu vou deixar para vocês pensarem um pouco, mas a situação que nós temos agora nós estamos diante de uma matriz, né, que não é inversível. Então, isso mostra que esse sistema que se formou entre o mecanismo de Higgs, entre o campo de gauge e o campo que seria o bóson de Goldstone, é um problema que ainda tem uma simetria. Há uma descendência aqui, quer dizer, a simetria foi quebrada espontaneamente, sim, mas no Lagrangiano ela permanece. A simetria é quebrada. Então, eu estou diante dessa situação. Esse operador, eu não consigo inverter essa matriz. Quer dizer, A é inversível, D é inversível, porém a matriz toda não é inversível. Aquele operador é singular. Então, isso mostra que deve ainda existir uma simetria de gauge ali. Isso aqui, Professor, qual não? tem uma pessoa lá embaixo que não isso não parece. Assim, como é?